Bem-vindos ao Comprimido da Paz número 105, com o título Por que é necessário ser-se cristão? A dança entre o sacrifício e o sofrimento e a vida. Que foi um artigo que eu escrevi no dia 14 de dezembro de 2020, que é o artigo número 17, que está no meu blog. Este é o Joseph P. Farrell, que é um dos autores mais importantes daquilo que eu tenho estudado. A comparação entre os tratados das guerras cósmicas que poderia ter ocorrido no Sistema Solar e a Primeira Guerra Mundial, que Farrell chama de Tratado de Versailles Cósmico, e o Tratado de Versailles. A Segurança Nacional Americana viu-se obrigada a analisar o padrão comportamental das famílias intervenientes e a conjuntura socioeconómica da altura e comparar-los com os textos antigos da mitologia antiga, a épica de Ninurta, uma vez que a história repete-se e ela própria com o intuito de evitar o momento de Torre de Babel, tendo em vista a determinação se as condições do Tratado Cósmico de Versailles ainda estão em vigor. Para isso, Farrell divide a apresentação nos seguintes pontos. São Mateu, apresentado no ano anterior, em 2011, onde se determina as razões pelas quais é necessário criar um Secret Space Program. 2. O contexto histórico onde se faz um inventário bélico. 3. O contexto mitológico no qual há muita psicopatia. E as 4. Implicações para a segurança nacional da civilização Breakaway, que é um conceito constituído por Richard Nolan. O complexo do Secret Space Program, na qual há muita paranoia. Encontram-se 3 itens em comum entre o Tratado de Versailles e o Tratado de Versailles Cósmico. 1. A disputa entre famílias reais e os deuses da Guerra Cósmica. Se por um lado a Primeira Guerra Mundial é uma disputa de família entre os Hohenzollerns, Habsburgs, Windsors, também conhecidos como The House of Saxe-Coburg and Gotham, Romanov, House of Savoy in Italy, etc., nas quais todas têm laços familiares. Por outro, a Guerra Cósmica, na época de Ninurta, há também uma disputa de famílias entre os deuses Tiamat e Marduk, entre Nergal e Marte. Ninurta, Enki, são todos descendentes de Tiamat. Ou a guerra entre Cronos ou Saturno, os titãs e Zeus. O que é interessante observar é que as culturas grega, romana, azteca, Vedas e a Bíblia, com Lúcifer e o arcanjo Miguel, referem-se todas a esta disputa. 2. O pagamento de tributos ou sacrifícios, o Tratado de Versailles e o Tratado de Versailles Cósmico. Na Primeira Guerra Mundial, há a exigência de um pagamento de tributos ou sacrifícios à Alemanha todos os anos, ou ser alvo de ocupação militar e o desmantelamento de plantas industriais que serão transportadas para a França, coisa que aconteceu em 1923. As práticas antigas, o sacrifício significa pagar um tributo, uma compensação, uma dívida que pode ter a forma de um sacrifício animal ou humano, ou terem mais colheitas, ou serem alvo de ocupação militar. Vejamos o caso da deportação dos Assyrians. A simbologia do sacrifício de sangue, mutilação e o desmembramento de animais humanos, adultos ou crianças. O tributo, ou o dízimo, passa a ser utilizado depois de uma guerra, para que a fração derrotada pague uma dívida de modo a manter uma certa ordem distorcida da economia e forçar o colapso económico que simboliza que a fração vencedora domina, possui ou detém riqueza e trabalho de uma civilização inteira. A civilização derrotada é escravizada e fica refém da vencedora. A isso se chama o Tratado Cósmico de Versailles. 3. O inventário bélico e o processo de desmantelamento. Em ambos os tratados, há um padrão de inventário, de desmantelamento e de secretismo, na medida em que há 3 classes de tecnologias baseadas em físicas diferentes. A épica de Ninurta descreve exaustivamente os tablets de destino que contêm todo o inventário bélico da fração derrotada. A fração vencedora guardou alguns desses tablets para o uso posterior. Outros foram pulverizados e outros ainda, a pedra Elel,
uma pedra filosofal com componentes de destruição em massa, na qual são indestrutíveis e por isso foram ocultados. De acordo com a especulação de Farrell, esta pedra é ativada com a retina do DNA dos deuses e por isso o FBI anda a colher o nosso DNA para saber quem tem a sequência de DNA mais próxima dos deuses. E aí faz sentido o porquê dos testes da PCR. O Tratado de Versailles estipulava que os oficiais franceses tivessem acesso às plantas da artilharia alemã sem serem anunciados, anytime, anyplace, com o propósito de monitorizar a conformidade com as condições estipuladas, o que exigiu à França que tivesse um plantel enorme de inteligência para monitorar as atividades alemãs, obrigando a Alemanha a usar as suas grandes corporações internacionais para esconder de um modo indireto ou by proxy a tecnologia com o intuito de construir equipamento bélico baseado em ciência da física moderna em países estrangeiros. Física essa que não é ensinada nas escolas nem nas universidades. Aliás, numa entrevista que eu vi do Farrell, ele até disse que as equações da física de Tesla foram retiradas dos livros antes da Segunda Guerra Mundial. No livro, cujo título é The Book of the Secrets of Enoch, tradução de Oxford, do eslavo, versão de 1896, Farrell lê as páginas de 20 a 22, a passagem dos versos 18, 1, 3, nos quais se referem ao Gregory, que estão a observar em silêncio e são descritos como iguais aos seres humanos, mas maiores que os gigantes. Os tradutores Moorfield e Charles analisaram a nota de rodapé a esta passagem e a palavra Grigori é um sinónimo para The Watchers, os observadores. São os nossos primos genéticos. Assume que são os Anunnaki, the ones that came from the heavens. Aqueles que vieram do céu e que nos criaram como escravos para minar ouro. Farrell pergunta-se por que seria necessário observar, interferir, gerir e guiar a humanidade. Segundo a perspectiva de Farrell, a guerra cósmica que culminou com a destruição de um planeta à la Star Wars deixa apenas a possibilidade de 1. Destruir por completo o inventário bélico que permitiu a aniquilação desse planeta, 2. Proíbe-se o desenvolvimento dessa tecnologia e 3. Confundir-se a ciência para prevenir a humanidade de alcançar essa destreza tecnológica. Para isso é necessário usar um agente provocador que molde a opinião pública ou faça engenharia social com operações de inteligência secreta oculta, uma força de soft power, de modo a evitar uma guerra, e este é o template de Versailles. Nas notas de rodapé deste livro é explicado que na Guerra do Panteão dos Deuses nem todos os observadores revoltaram, e assim há duas elites pós-guerra, a fração vitoriosa e a fração derrotada, próximo da Terra a manipulá-la e a observá-la. E a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra mal sucedida, em que o Kaiser desapareceu, mas as estruturas ficaram, os banqueiros, os militares, os industriais, a elite continuou, e os textos antigos diz exatamente o mesmo que a elite continuou. Os observadores que se revoltaram com o príncipe de Satanael estão confinados ao quinto céu. Os anjos subordinados que os seguiram estão presos no segundo céu, enquanto que os observadores que foram à terra e que pecaram com as mulheres estão presos debaixo do firmamento. Isto significa que temos uma zona de quarentena que vai até Saturno ou até à Lua, dependendo da biblioteca consultada inclusivamente na Terra com o Tratado de Versailles. O que são o primeiro, o segundo e o terceiro céus, debaixo da esfera e da órbita da Lua, que é o menor sobre todas o firmamento, e aí almas dos demónios estão entre o firmamento. Note-se que nas tradições pagãs não é o local que é revertido, mas o estatuto moral das pessoas no interior dele. Explicação de nota de rodapé da página 36 The Book of the Secrets of Enoch, tradução de Oxford do eslavo, versão de 1896. Assim temos
Uma referência clara à zona de quarentena que é 2. Definida por um limite natural no espaço ou pelo rio Reno e ainda 3. A observação da movimentação humana no planeta Terra e a 4. Respectiva conformidade com as condições instituídas com o Tratado Cósmico de Versailles. 5. Uma identificação clara quem são as elites sobreviventes desta guerra cósmica. Quais são as implicações para um programa espacial secreto? Quem são os maus da fita? Nós, eles, ambos ou nenhuns. Para o governo, isto significa que, como estamos provavelmente e de acordo com a leitura dos textos antigos, em quarentena, ou até à Lua ou até Saturno, dependendo da bibliografia consultada, isso significa que, ultrapassando essa linha, pode indicar um ato de guerra ou a violação das estipulações de uma Versailles cósmica. E é por essa razão, Farrell indica que a Segurança Nacional vai analisar os textos antigos. Esta hipótese, ou cuidado, a humanidade envia mensagens de paz ao universo a dizer "We come in peace, in case we don't know what we are doing". Nós viemos em paz, para o caso de não sabemos o que estamos a fazer. A quem é que estas mensagens são enviadas? Quem são os destinatários? Porquê, como e quando? Em 1936, o Hitler militarizou a zona de Rhineland, que estava em quarentena. Para se fazer a comercialização é necessário haver proteção e estabilidade dos ativos, e para isso há que haver segurança militar no local, sem a qual não é possível haver prosperidade. O que significa que a militarização dos espaços vai ter que existir, quer queiramos, quer não. Estamos numa Versailles cósmica? Pergunta-se Farrell. Há demasiadas perguntas sem resposta. Se assim, temos que provar que temos material rudimentar para não sermos considerados como uma ameaça e para isso é necessário assumir the worst case scenario. É por essa razão que são necessários os Black Projects, etc., até sermos capazes de lutar contra os deuses e os demónios. Há uma operação psicológica interstellar com o intuito de forçar uma renegociação do componente do tributo, do dízimo, do sacrifício de uma Versailles cósmica que não pode ser perdida com tecnocratas, oligarquias e elites da Breakaway Civilization, que é um conceito cunhado por Richard Nolan. Com o advento da cristandade e a respectiva influência de uma parte muito significativa do mundo, que o pagamento de sacrifícios cessaram na medida em que o pagamento ocidental, Cristo faz o sacrifício perfeito, infinito e final, fazendo com que o sistema de sacrifício desapareça. A salvação de Cristo pode ser considerada uma violação do Tratado Cósmico de Versailles. Essa renegociação pode ter sido feita de tal maneira que os sacrifícios, tributos e dízimos passaram a ser práticas ocultas e subterrâneas. Se estamos a ligar com uma Versailles cósmica, ambos os lados sobreviveram, se ainda existisse a primeira fase do conflito, que terminou, e há uma possibilidade de uma segunda fase. Será por isso que estão relutantes de continuar com o programa espacial para além da Lua. Este tipo de Interstellar Psychological Operations podem ter o intuito de forçar uma renegociação do componente da renegociação do tributo ou do dízimo ou sacrifício de uma Versailles cósmica que não pode ser perdida com tecnocratas e elites. Com o advento da cristandade e a respectiva influência de uma parte muito significativa do mundo que o pagamento de sacrifícios cessaram, porque no pensamento ocidental Cristo faz o sacrifício perfeito e infinito, e por isso esse sistema desaparece. Mas isso pode ter sido uma violação do tratado, ou essa renegociação ter tido a renegociação do pagamento de mercadorias ou de escravos pelo mesmo símbolo, se esse tratado antigo estipula que precisamos de tanto sacrifício que esse sacrifício pode ser feito no oculto e subterraneamente. Se estamos a lidar com uma situação Versailles cósmica, 1. E se ambos os lados sobreviveram? 2. Se ainda existem. 3. Se a primeira fase do conflito terminou. E 4. Há uma possibilidade de uma segunda fase e uma renovação do acordo. Será por isso que estão relutantes de continuar com o programa espacial para além da Lua em 1960 e 1970, dado que o template de Versailles dita de uma zona de quarentena foi instituída ou estabelecida no espaço celeste local, define limites ou fronteiras astronómicas debaixo da esfera da Lua e, consequentemente, debaixo do plano eclíptico, e isso significa que houve um projeto de espionagem ou de monitorização ou de observação para certificar que há uma conformidade com as previsões previstas no tratado, especialmente no que se refere ao sacrifício, tributo e dízimo, e ter a certeza que a humanidade não desenvolve essas tecnologias.
Pode ainda haver outras razões para manter secretismo destes Black Projects, não de nós, mas de outras entidades. Farrell pergunta-se: nós todos somos jogadores e não mostramos o nosso jogo ou a nossa estratégia desde o início. Isto significa algo diferente. Qualquer programa que emula a tecnologia UFOs tem que ser concretizado e acompanhado com um programa de espionagem para distrair e enganar os observadores que dependiam do programa máximo de observação e a criação de uma base de dados de genoma ou DNA para identificar aqueles que não são humanos, mas humanoid, com as assinaturas genéticas distantes. Farrell presume que os tablets de destino de destruição em massa descritos em muitos dos textos antigos teriam que ser biometricamente ativados com a retina das entidades, com o dia correto, por isso só os deuses os poderiam ter. Se tem essa suspeita para coletar um conjunto de artefactos desse género e não apenas petróleo no Médio Oriente, e a única maneira de o fazer é ter programas de extração e de monitorização. Apesar da humanidade enviar mensagens de paz para o exterior, pode haver intenções ocultas de recuperar ou utilizar tecnologias antigas que foram retiradas no template do Tratado de Versailles Cósmico. Farrell acredita que, segundo a sua análise, que os comportamentos dos tecnocratas que lideram os espetáculos da nossa terra-realidade, que estão preocupados com a monitorização do espaço de UFOs, com o intuito de assegurar os sistemas de armamento humano termonuclear e sistemas espaciais contra a interferência UFO. Os governos organizaram um sistema de monitorização máximo no momento. E o template do Tratado de Versailles influenciou a cultura das políticas públicas, especialmente na criação oculta de um programa espacial. A Alemanha reiniciou o rearmamento em 1923 e está rodeada por 9 países. Exigir e insistir que esteja desprotegida contra um possível inimigo é algo fora de questão. Por isso tiveram que fazer as pazes com outras nações da União Soviética. Deste modo, contrariaram as plantas da Geórgia debaixo da alçada de Stalin e os militares treinaram na Rússia, com as armas que estavam proibidas de desenvolver. E muito provavelmente as fábricas são subterrâneas. Muito obrigada pela atenção. E as fontes deste artigo estão abaixo do artigo, que são dois ou vários. Sim, são 3 apresentações que ele fez. Um que se chama The Secret Space Program Conference em São Mateus, feito em 2011. E a segunda apresentação foi Cosmic War, Cosmic Versailles, Historical and Mythological Perspectives on the Origins of the Secret Space Program and Their Policies, Formation, Culture, Part 1. Joseph P. Farrell está aqui. E The Secret Space Program Conference São Mateus, apresentação 2. Isto foi feito em 2011 e em 2012. Foi quando eu comecei a analisar estas coisas. Muito obrigada pela vossa atenção e até o próximo vídeo.